O livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 3. Apocalipse, capítulo 21, o verso de número 3. Aqueles que encontraram podem dizer amém. Amém. Assim diz a palavra que prevalece. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos diante do plano de Deus determinado, estabelecido e traçado para a vida do ser humano, para a vida do indivíduo. Diga comigo: o plano de Deus para a minha vida e para a minha família é que que nós sejamos o seu povo e Ele seja o nosso Deus. O texto que nós estamos lendo em Apocalipse, capítulo 21, verso 3, fala do grande projeto de Deus para a vida do indivíduo, o grande plano, o grande projeto de Deus para a vida da sua família. E você vê como o Senhor, Ele não muda, e nele não há mudança nem sombra de variação. Ele mantém a sua palavra em toda a extensão da Bíblia, escrita aproximadamente ao longo dos seus 1500 anos. O Senhor não muda o tom da sua promessa, do seu projeto para com a vida do homem. O projeto de Deus para a vida do homem se chama Jerusalém Celestial. O projeto de Deus para a sua vida e para a vida da sua família é uma vida no céu, na eternidade. Foi assim que Ele estabeleceu o seu relacionamento com o homem desde a criação, lá no Éden. O plano de Deus é para que o homem esteja bem relacionado com Ele, bem relacionado com o Senhor. Em toda a Bíblia você vai ver como o Senhor não muda o tom da sua fala para com o homem. O livro de Êxodo, datado de 1490 anos antes de Jesus nascer em carne, diz a palavra do Senhor: e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Isso está escrito em Êxodo. Quando você avança um pouco mais, vai para Levítico, 1489 anos antes de Jesus nascer em carne, assim diz o Senhor: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Avança um pouco mais ainda no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, 626 anos antes de Jesus nascer em carne, ele diz: e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Sai do Antigo Testamento, vai para o Novo Testamento, o ano 65 depois de Cristo, em Marcos capítulo 1, verso 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ainda Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, 57 anos depois de Cristo, século I da era cristã, o Senhor diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós recaímos no texto que está sendo base dessa ministração, Apocalipse capítulo 21, verso 3, ano 96 depois de Cristo, ainda primeiro século, diz o Senhor: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A maneira como Deus trata o seu projeto, o seu plano, as suas promessas para com o homem não mudou ao longo do tempo em que a Bíblia foi escrita. E sabe o que isso significa, querido? Que o projeto de Deus para a sua família, o projeto de Deus para a sua vida, para que todos nós entremos na terra prometida, a Jerusalém Celeste, não se perdeu no tempo.
não ficou perdido nem no tempo, nem no espaço. O plano de Deus está se cumprindo literalmente. E essa mensagem traz como título: o tempo está cumprido. Diga comigo: o tempo está cumprido. Diga mais alto: o tempo está cumprido. Quando você olha o plano de Deus, o projeto de Deus de salvação para a humanidade, isso vale para você e vale para a sua família. Você vê como o Senhor, Ele nunca perdeu o seu grande propósito de salvação do ser humano. E Deus tem promessas que são encaixadas dentro daquilo que nós chamamos tempo de Deus. As promessas do Senhor estabelecidas para que se cumpram propósitos de Deus. Você vai olhar isso no livro de Josué, no capítulo 1 de Josué. Olha que a Bíblia trata de algo tão extraordinário, que se você se apegar tão somente nas promessas, você vai se esquecer que Deus estabeleceu algo extraordinário e que faz parte do contexto das promessas que se realizaram sobre Israel. No capítulo 1 de Josué, o Senhor fala sobre: levanta-te agora e passa pelo Jordão. O Senhor convoca Israel para atravessar o Jordão, com um propósito, uma promessa a se cumprir, o acesso à terra prometida. Finalmente é chegada a terra prometida. Nesse mesmo capítulo 1 de Josué, o Senhor diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Ainda nesse capítulo o Senhor diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso é bênção ou não é? Isso é bênção ou não é? Mas quando as pessoas se apegam tão somente na promessa e não compreendem o que está no entorno, ao redor do cumprimento dessas promessas, essas pessoas não conseguem compreender quais são os propósitos, quais são os desígnios de Deus para com o seu povo. Se você observar sem perder de vista que Deus tinha um propósito para Israel, não se esqueça que mesmo em meio a esse propósito de Deus para Israel, não se esqueça que o Senhor tinha algo a realizar e tinha um roteiro a cumprir. O Deus que tinha dado determinada essa promessa para Abraão, e estabeleceu sobre Abraão e a sua descendência uma promessa, o propósito de redenção para com o homem que Deus deu a Abraão. E o Senhor disse: multiplique-se a sua descendência, ó Abraão, porque é sobre ela que eu vou estabelecer a minha promessa. A promessa que era para Abraão, para a sua múltipla descendência, realmente se cumpriu. A multiplicidade da descendência de Abraão. Mas nós vemos mais adiante, esse foi o povo que se tornou escravo de Faraó, tornou-se escravo do Egito. Deus levanta um homem, e levanta esse homem com um propósito: Moisés. Diga comigo: Moisés. E Moisés é levantado pelo Senhor como um libertador, como um homem que estabeleceria, ou reestabeleceria a promessa de Deus sobre o seu povo. E Deus levanta Moisés com um propósito. Moisés cumpre a sua missão, cumpre o seu chamado, mas depois, no deserto, o povo começa a bater cabeça, porque eles deixaram de olhar para a promessa, deixaram de lado. Tudo isso é antes de Josué. O povo deixou de lado a promessa, o povo deixou de lado os propósitos, e eles começaram a bater cabeça 40 anos no deserto, sem saberem o que fazer, vivendo debaixo de um manto de incredulidade que em cada dia estava afastando mais eles da presença de Deus. Pois bem, depois disso, o Senhor só retoma a sua promessa quando um a um os hebreus vão morrendo, até que morre o último incrédulo. E daquela geração, só Josué e Caleb avançam para estarem vivendo o que está escrito no capítulo 1 de Josué: levanta-te, é a hora. É chegado o momento, é chegado o seu momento, é chegada a hora. Levanta, passa o Jordão, todo lugar que você pisar, ali eu lhe dou. Ninguém te poderá resistir por todos os dias da sua vida. Essa é a promessa.
Mas nenhuma promessa de Deus está solta no tempo e no espaço. Nenhuma promessa de Deus. Tudo o Senhor determina num tempo. Diga comigo, tempo. Diga tempo. E você vai observar que toda essa maravilha que aconteceu ao povo de Israel sob o comando de Josué só aconteceu porque ali estava determinado o tempo certo de Deus, determinando a promessa para as pessoas certas. O Senhor confirmou a sua promessa no tempo certo e para as pessoas certas. Diga comigo, no tempo certo e para as pessoas certas. Quando as pessoas querem se apropriar da promessa, muita gente deseja muito o cumprimento de promessa. Muita gente quer ser alcançado por promessas, mas elas não querem ser a pessoa certa. Elas querem então somente fazer cumprir aquilo que deseja os seus corações. Quando você cumpre na promessa de Deus aquilo que Ele tem para você, tem que se cumprir. E não é segundo a sua vontade pessoal, é segundo a vontade de Deus. Promessa é o cumprimento da vontade de Deus. E há quem pense que promessa é cumprir aquilo que elas querem que se cumpra. É a vontade pessoal particular de cada um, não é. Porque se você observar nesse mesmo capítulo de Josué, primeiro capítulo, no versículo 4, o Senhor determina os termos de Israel. Onde é que você pode desenvolver o crescimento da cidade, Josué? Onde é que você pode estabelecer a expansão do reino de Israel? Onde que você pode pisar os seus pés? Qual é o espaço físico que eu estou determinando para o meu povo? O Senhor não deixa que isso seja conduzido indiscriminadamente, segundo a vontade de Josué. Promessa de Deus tem algo estabelecido e determinado por Ele para se cumprir. Promessa de Deus tem um tempo determinado. Daí você entender, e é importante você estar atento ao significado de duas palavrinhas gregas, Cronos e Kairos. Diga Cronos. Diga Cronos e Kairos. É interessante você observar o significado dessas duas palavras em grego, porque Cronos está associado a um tempo, a um intervalo de tempo, mas muito mais dando a entender o sentido de demora, Cronos. E você entende que Cronos é o tempo do homem, é o homem ansioso, é o homem que está angustiado, ele está muito ligado a tempo do sentido da demora, de um cumprimento de um propósito pessoal, particular. Cronos, o tempo do homem. Mas quando você vê Kairos, diga Kairos. Kairos, o tempo de Deus. Kairos está ligado, vinculado muito mais a uma oportunidade especial, a um tempo especial, a um tempo determinado. Por isso Kairos está falando do tempo de Deus. Cronos na Bíblia você vai ver em Lucas 20, verso 9, está escrito: o dono da vinha ausentou-se dos pais por muito tempo. João capítulo 5, verso 6, o paralítico que estivera doente havia muito tempo. Atos 8, 11, Simão desde muito tempo iludira os samaritanos com as suas artes. Cronos, o tempo do homem, a demora, a expectativa do tempo. Agora quando você observa Atos capítulo 17, verso 26, a Bíblia mostra o que Deus determinou para as nações no tempo determinado. Diz o Senhor na sua palavra, no tempo determinado, já ordenado por Ele. Tempo determinado, diga tempo de Deus. O maior de todos, diga Jesus. Diga Jesus. Jesus começa o seu ministério. E o texto de Marcos, capítulo 1, verso 15, você vê aquilo que estava e está no coração de Deus com relação à promessa do povo que estará com Ele na eternidade. E em Marcos, capítulo 1, o versículo de número 15, no ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus, ele dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Se arrependa e creia no Evangelho. Kairos. Jesus ensina o que é Kairos.
Para entrar na terra prometida, tem que estar preparado. Para entrar na terra que o Senhor preparou para mim e para você, você tem que estar devidamente instruído, orientado, preparado. A Jerusalém celeste, o céu do Senhor, a terra preparada para você habitar por toda a eternidade. Isso está ligado ao Kairos, é o tempo determinado, o momento determinado do encontro da igreja com o seu Senhor, com o seu Deus. Você está preparado? A pergunta que nós fizemos bem no início: você e a sua família estão preparados para entrar na terra prometida? Você e a sua família estão preparados para entrar na terra prometida? Guarda alguns aspectos importantes para isso. O livro de Apocalipse discorre a respeito da preparação, a respeito da orientação e da instrução para que entremos na terra prometida. A primeira delas está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Um aspecto importante para que você esteja preparado para entrar na Jerusalém celeste está ligado à prática das primeiras obras. Está ligado à prática das primeiras obras. Aquilo que te fez apaixonar por Jesus, aquilo que te fez inclinar o coração para Jesus, preocupado com as coisas do reino de Deus, com os olhos fitos, os olhos focados no Senhor Jesus, considerando toda a sua instrução, considerando a sua palavra como pilar indestrutível de uma vida de comunhão com Ele, vida de oração, vida de leitura da Bíblia, vida comum na igreja, cotidiana na igreja. Quem sabe, para quem nunca fez uma aliança com o Senhor Jesus, a prática dessas obras santas, e o Senhor lhe chama, o Senhor Jesus chama você, chama a sua família, como o Senhor que diz à sua noiva: vem. O projeto de Deus para a sua casa, para a sua família, é que ela possa colocar em prática aquelas que foram as primeiras obras, ou as obras que falam de salvação. São essas as obras que levam alguém para o céu. Intimidade com Deus, diga comigo: intimidade com Deus. Diga: busca da presença de Deus. E a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5: sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O Senhor te chamou para você viver a palavra dEle. Os resultados da Bíblia precisam ser vistos na sua vida. É a sua família que precisa ser nutrida, inundada da glória de Deus pela palavra dEle. É a sua casa cheia da glória de Deus, a Shekhinah do Senhor. A prática das primeiras obras, primeiro aspecto. Segundo aspecto, está em Apocalipse capítulo 2, verso 16: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Segundo aspecto, para que a sua família, você, entrem todos na terra prometida, o Senhor conclama a todos para arrependimento. Arrependimento. Eu não estou falando de arrependimento de uma maneira vil, de uma maneira qualquer. Eu estou falando de concepção de arrependimento. Não é arrependimento que muitas vezes soa só da boca para fora. Muitas vezes parece que é o cumprimento de uma vontade particular de mostrar alguma coisa para alguém, e não tem um arrependimento de fato. É a concepção do arrependimento, o quanto você consegue olhar para a sua conduta, para a sua postura, e confrontando com a palavra de Deus, o quanto você percebe que ela está sendo literalmente oposta,
fazendo total e plena antagonia à instrução que o Senhor dá na palavra dele. Arrependimento, olhar para os equívocos, olhar para a vida, fazer uma radiografia, estabelecer um raio-x da própria vida e perceber o que está certo e o que está errado. Não dá para se viver uma vida de farsa. Isso é sepulcro caiado, é viver uma vida de fachada, é ter um embrulho muito bonito, mas não tem conteúdo dentro, não ter nada dentro, só tem casca. Isso é arrependimento. A Bíblia nos chama para o arrependimento, o Senhor nos convoca para o arrependimento. Olha as más obras, olha a conduta que diverge da palavra, se arrepende, rejeita a prática dos pecados. A grande prova de arrependimento é não voltar a fazer o que fazia antes. Jesus realizava milagres e dizia isso: agora vai, não peques mais. A maior prova de arrependimento que alguém poderia dar era não mais realizando aquilo que fazia antes, e que era pecado, era podre, era sujo, era fétido. Arrepende-te. Família para entrar na terra prometida, para entrar no lugar santo, pessoas para acessarem a terra prometida celeste, precisa se arrepender, precisa deixar a roupagem de farsa, de fachada, e literalmente se lançar diante do Senhor, apresentando as suas vidas como sacrifício puro, vivo e agradável a Deus. Aquilo que o Senhor Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 3, verso 2, arrependei-vos. Arrependei-vos. Romanos 3, 23, o Senhor diz: todo mundo pecou, todos estão afastados da glória de Deus, é necessário arrependimento. O que tem sido feito que tem desagradado a Deus, irmão? O que tem sido praticado que não tem alegrado o coração do Senhor? Terceiro aspecto importante para a família que vai acessar a terra prometida, para a família que vai entrar na terra prometida. Eu não quero que você ache que a terra prometida, irmão, é somente aquilo que secularmente você pode conquistar. Muita gente associa o acesso à terra prometida na vida secular. Deus tem muito mais do que isso. Para alguns, a terra prometida tem sido alcançar o emprego, alcançar o sucesso profissional, alcançar a estabilidade financeira. Essas coisas o Senhor acrescenta, porque Ele diz: buscar pelo lugar o reino de Deus, a sua justiça. Essa é a sua grande terra prometida. Esse é o lugar que Ele determinou e designou para mim, para você e para os seus, para os nossos. A Jerusalém celeste. O terceiro aspecto importante está em Apocalipse capítulo 3, verso de número 11, diz o Senhor: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor lhe deu um passaporte para entrar no céu, um passaporte de honra, um passaporte de valor, a coroa. Cuida da coroa que Ele te deu, cuida do que mais importante Ele lhe concedeu. Você não tem uma coroa sem significado, sem valor. Você tem algo precioso que identifica aquele que vai entrar no céu, que registra aquele que vai pisar na Jerusalém celestial. Tudo aquilo que Deus tem lhe dado, irmão. O que é que o Senhor tem dado para você? O que a sua vida pode demonstrar como sendo presente de Deus, Ele tem concedido a você? E antes que você me responda qualquer coisa, olha o fato de você estar de pé hoje. Você já tem um grande presente. Ele lhe deu o dom da vida, Ele lhe deu a oportunidade de você estar de pé. Talvez você não saiba, mas se você puxar a estatística da Secretaria de Segurança Pública ou dos órgãos ligados à Secretaria de Saúde,
Você vai ver quantas pessoas foram a óbito nesse dia, e você está de pé, você está firme. Quantas coisas Deus tem feito para alegrar o seu coração, para beneficiar a sua vida. E as pessoas estão trocando a coroa, a marca, a chancela, o registro de que esse, de que essa é separado, é separada para ele, negociando a qualquer preço, a qualquer valor, sob qualquer circunstância, algo tão precioso, algo tão valioso, que é a marca daqueles que vão entrar no céu. Guarda aquilo que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 diz a Bíblia: não recebais em vão a graça de Deus. Isso não é para que você despreze, para que você rejeite. Não tem nada que pague você estar na presença de Deus. Não tem nada que seja mais precioso para você do que estar diante do Senhor. Não tem trabalho. Você sabia que tem gente que troca a oportunidade de se fortalecer no Senhor por conta de trabalho, por conta de compromissos, por conta de TV, por conta de encontros, por conta de finais de semana? Quanto vale a coroa que Ele te deu? Quanto vale a coroa que Ele te deu? Diga comigo: a minha coroa vale o meu acesso ao céu. Aí eu pergunto de novo: qual é o valor da sua coroa, irmão? Qual é o valor da sua coroa? Você trocaria ela para ganhar um pouco mais de dinheiro? Você trocaria a sua coroa para poder ter um fim de semana diferente? Você trocaria a sua coroa para poder cumprir compromissos particulares e encontros? A sua coroa te leva para o céu. A sua coroa te coloca dentro da Jerusalém celeste. Lembra de Filipenses capítulo 3, versículo 14? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, é olhar para Jesus. Quando você retém a coroa e guarda a coroa que Ele te deu, você está focando em Jesus, está olhando para Jesus. A sua prioridade é Jesus. Aquilo que lhe traz mais prazer tem que ser Jesus. Guarda o que tu tens para que ninguém te roube a coroa. O quarto aspecto importante para que a sua família entre na Jerusalém celeste é a terra prometida espiritual. Deus preparou para você, para mim, para a sua família e para a minha família. Apocalipse capítulo 16, verso 15: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A Bíblia está falando de guardar as vestes. O significado bíblico de estar nu é o significado da vergonha. Foi aquilo que fez Adão e Eva se sentirem constrangidos depois deles terem pecado, porque viveram daquela forma em todo o tempo, até o dia em que pecaram. E quando eles pecaram, eles se deram conta de que estavam nus. É a simbologia do pecado, é o significado do pecado, é o significado da sujeira, de uma vida fétida diante de Deus. A marca de quem vai estar na Jerusalém celeste, vai entrar na terra prometida de Deus do céu, são as vestes. Guarda as tuas vestes, não deixe que ela se torne para você como vergonha. A Bíblia fala a respeito de cingir os lombos. É a veste da honra, é a veste do respeito. Essas vestes, elas estão representadas pela palavra de Deus. Se vista da palavra de Deus. Vista a couraça da justiça. Cinja o seu lombo, vista, se encubra com a palavra de Deus. São as suas vestes. São as suas vestes. Elas vão te levar para o céu, irmão. Vestes límpidas, vestes transparentes ou brancas, vestes que te farão entrar na terra que Deus prometeu àqueles que guardarem a sua fé.
Ponto número 5, o aspecto número 5, Apocalipse capítulo 22, verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Guardar a palavra. Olha para quem está do seu lado e diga: guarde a palavra. Fale alto para ele, diga: guarde a palavra. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, o Senhor fala de examinar as Escrituras. Olha o quanto isso é precioso, olha o quanto isso é especial. Guardar a palavra, para que você seja como os bereanos, que consultavam a palavra e não criam tão somente naquilo que eles ouviam, mas eles consultavam para saber que se aquilo que estava sendo dito era compatível com o que a palavra ensinava. Examinai as Escrituras. O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz: eu guardo no coração as tuas palavras, que deu origem àquela música que é cantada na nossa geração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Salmo 119, 11. Guarda no teu coração. Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se prepara para entrar no céu, fazendo valer a verdade da palavra de Deus, se cingindo, se vestindo da palavra dele, fazendo cumprir na sua vida aquilo que as santas escrituras determinam. É essa terra prometida que Deus tem para você, mas ela está amparada pela palavra. O lugar guardado, o jardim escondido de Deus, é mediante guardar a sua palavra. Entrar na terra prometida. Chegamos no momento de estarmos na terra prometida. O tempo está cumprido. Os sinais apontam a volta de Jesus, a iminente volta de Jesus. O tempo está cumprido, os sinais estão cumpridos. Os sinais validam, chancelam a volta do Senhor Jesus, a volta do Messias. E você está preparado para isso? E a sua família está preparada para isso? Sexto aspecto, Apocalipse capítulo 22, verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O sexto aspecto, esteja preparado para receber o seu galardão. Se eu perguntar a você, querido, você está preparado para receber o que Deus tem para você? Conforme aquilo que você plantou na sua vida na terra? Qualquer enquete em qualquer lugar daria a entender a qualquer pessoa que ela teria direito àquilo que ela quisesse e desejasse. Não foi isso que o Senhor mostrou a Josué como cumprimento de promessa. Deus tinha algo determinado, específico, estabelecido para o seu povo. E a Bíblia preconiza isso e diz: e tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Você está preparado para receber as suas promessas, o seu galardão? O cumprimento das promessas de Deus, o galardão que Ele preparou para você? E Ele diz assim: eis que venho, e eu trago o galardão que eu vou retribuir com cada um, segundo as suas obras. Será que você está preparado para o galardão que Deus tem para você? Há quem de repente naquele dia olhe para o galardão do irmão do lado e fique entristecido. Ele vai querer ter o mesmo galardão do irmão. Ele desejaria receber o mesmo galardão do irmão. Quando se fala em galardão, todo mundo quer muito galardão, sim ou não? É ou não? Fala a verdade, irmão. É ou não é? Fala para o irmão: hoje é culto de galardão. Aí o povo vem desesperado para a igreja: é galardão, é galardão, é galardão. Aí na hora da distribuição do galardão, alguns estão com uma bagagem gigantesca, outros estão com um galardão mais discreto.
E há quem receba o galardão discreto, olhando atravessado para o galardão do irmão, olhando assim: o irmão recebeu mais do que eu. Também pudera, né, irmão? Ele deve ter semeado mais do que você. As pessoas estão de olho na colheita, mas elas não olham a semeadura. Todo mundo está querendo resultados, mas não quer se preparar para os resultados. Elas estão querendo receber algo de Deus, mas não estão querendo semear para Deus. Você percebe a antítese, o contraditório? Muita gente está querendo ser alcançado pela graça, mas as pessoas não querem viver segundo aquilo que a graça determina que se viva. Muita gente quer ser alcançado por milagres, mas as pessoas não estão semeando na dimensão de milagre. Eu não sei qual é a sua noção sobre milagre, mas milagre transcende tudo que pode ser concebível ao entendimento humano. E a Bíblia diz: porventura haverá algo impossível para Deus? Aí aquilo que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Se cumpre o milagre, mas para que o milagre se cumpra, tem que haver uma semeadura antes. Qual é a semeadura? Fé. É acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Quer semear para ter como galardão, como resultado, milagre? Comece a semear fé. Comece a semear o acreditar naquilo que Deus pode fazer. E o que você não pode fazer, Deus pode, irmão. O que você não consegue realizar, Ele realiza. O milagre que você espera está nas mãos do Senhor. E é galardão. Eis que eu trago o galardão comigo, para partilhar, para retribuir com cada um segundo as suas obras. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: as suas obras vão determinar o montante do seu galardão e da sua família. O sétimo aspecto da família que adentra a Jerusalém Celeste, a terra prometida de Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aquele que dá o testemunho, a Bíblia fala a respeito de anunciar em testemunho. Anunciar em testemunho. Diz a palavra de Deus que você, a sua vida, é uma carta escrita por Deus, não com uma tinta comum, mas com o sangue do Cordeiro. Que propaganda de evangelho é você? Qual é a propaganda, qual é a publicidade que você pode fazer de Deus através da sua vida? Anunciar o testemunho. Viver uma fé incorruptível, uma crença inabalável. Acreditar naquilo que Deus determinou para que aconteça na sua vida, se estabeleça na sua vida. Dentro do Kairos de Deus, o tempo determinado, e vai acontecer no Kairos de Deus. Não é no Cronos, não é no seu tempo, não é na hora que você quer. Porque a promessa dele que se cumpre não é para satisfazer a vontade peculiar, particular de cada um. Ou então não ia valer Gálatas 2:20, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Como é que alguém pode dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e quer que as promessas aconteçam segundo a sua vontade, segundo o seu desejo? A Bíblia trabalha e trata de princípios, valores, determinados por ela mesma, pela palavra de Deus. É a voz do Senhor, é a boca de Deus nessa terra, que tem que ecoar no seu coração. Anunciar em testemunho, expressar através da sua vida quem é você. Diante de um quadro de corrupção, quem é você? Eu sou aquele que combate corrupção. Diante de um quadro de pecado genérico, seja ele qualquer,
Eu me levanto contra ser conivente ao pecado. É a postura do crente que anuncia através do seu testemunho de vida. Ele não é telhado de vidro. Ao contrário, ele consegue expor a sua vida, apresentar a sua vida, bem sabendo que a sua vida é um livro aberto, que anuncia e declara o evangelho genuíno, o evangelho, palavra de Deus para se viver na terra. É isso que Deus tem para a sua casa, para a sua família. A maior recompensa que alguém pode desejar é entrar na terra que o Senhor preparou para toda a eternidade, por toda a eternidade. É o céu, irmão. É o céu. É o lar celeste. É o lugar que a Bíblia diz que não tem como outro igual. Aquilo que o olho do homem não viu, o seu ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, ele não percebeu nada, nem os seus portais de acesso à alma, onde os seus sentimentos são acessados e ligados, nem esses portais dão a entender ao homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquele lugar é lindo, aquele lugar é prazeroso, e é o lugar que ele diz em toda a extensão da palavra, desde Gênesis a Apocalipse, o lugar, o momento, o Kairos de Deus, o tempo determinado, o momento especial, em que Ele terá o seu povo. Nós somos o seu povo, e nós teremos o nosso Deus. Ele, o Senhor, é o nosso Deus. Nós estamos dando um passo importante nessa noite. Nós estamos dando um passo decisivo. A nossa casa, a nossa família, dando um passo decisivo conosco. A conquista da terra prometida, a Jerusalém celeste, o lugar santo. Esse é o lugar preparado pelo Senhor, para que estejamos habitando com Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa conquista. E você persevera, e você avança, e você, com o rompante de vencedor, você continua marchando, continua marchando, continua marchando. Esse é o seu troféu. Esse é o seu troféu. Esse é o seu grande ganho de vida. Essa é a sua grande conquista. Aquilo que Deus preparou para você, preparou para a sua casa, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. A vida espiritual da sua família é mais importante do que qualquer outra coisa. A intimidade com Deus da sua família é mais importante do que qualquer outra coisa. Manter a sua família debaixo da instrução das santas escrituras é mais importante para você, tem que ser, do que qualquer outra coisa. E na hora de pesar, para onde o seu coração tem que pender para os propósitos de Deus. É a palavra de Deus, são os desígnios de Deus, são as promessas de Deus, e elas vão se cumprir no tempo de Deus, o tempo que Ele preparou para mim, para você e para a nossa família.